Shalom, Lekulam! Shalom para todos! Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, aqui do canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira e terça-feira tem o quê, pessoal? Alô! Momento do Hebraico! Momento do Hebraico! Que programa sensacional! Aprender o Ivrit Tanahi, o hebraico bíblico, lendo na prática textos bíblicos. E são vocês que escolhem os temas das temporadas. Estamos na 7ª temporada e o tema escolhido foi o livro de Lucas. Estamos estudando o maravilhoso capítulo 9 de Lucas. Então, abra o seu coração e vamos para mais uma aula de hebraico bíblico. Capítulo 9 de Lucas, paramos no verso 18. Aqui já vai entrar em outro assunto. Então, preste bastante atenção. Vamos ver palavras novas, sem dúvida nenhuma, no dia de hoje. E esse é um assunto que eu gosto muito de tratar, até porque esse assunto é tema de um dos livros que foi... Alô, menina Raquel de Castro, que foi transcrito o assunto por Raquel de Castro. Contato com a base, Raquel de Castro. Alô, menina Raquel de Castro. Generosamente ela transcreveu o livro, o estudo que deu título ao livro Mashiach, um assunto totalmente desnecessário. Deixa eu ver se o nome é esse mesmo. Eu tenho ele aqui, tem um exemplar aqui dele, um exemplar meu, né, que eu guardei. Aqui, ó. Mashiach, um assunto desnecessário e de pouca importância. Eu não conheço nenhum livro, até hoje, em nenhum idioma, sobre esse tema, sobre esse assunto. Até hoje, que eu saiba, até hoje, ninguém teve a coragem, não estou dizendo que eu sou o mais corajoso de todos, não. Ninguém teve a coragem ou simplesmente o desejo de expor, porque tem que ter coragem também, porque muitas pedras são atiradas, e eu digo logo a vocês, retire as pedras de cima da minha cabeça. Alô? Deixa eu respirar. Deixa eu respirar. Porque você pode não concordar, mas todo esse livro aí, ele é baseado no Tanakh, na Escritura Sagrada. Nada vai contrapor o que está ali. Eu tirei dos textos sagrados. O tema, eu trago o tema, né, Mashiach, no Tanakh, né, na Escritura Sagrada, leio todos os textos onde tem o termo Mashiach. Então, não há o que ver, não há o que discutir. Não há, você pode concordar, não concorda, não tem problema. Mas dentro da Escritura Sagrada, né, o tema Mashiach é uma coisa, e no primeiro século em diante, ele se transformou num tema completamente diferente. Então vamos lá. E é bom que, dentro aqui do livro, do estudo do livro de Lucas, eu vou ter a oportunidade, mais uma vez, de falar sobre esse assunto, que eu gosto de falar sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam de libertação. E uma das coisas que as pessoas precisam serem libertas são das doutrinas humanas. E essa é uma doutrina perigosa. Por quê? Porque eu tenho certeza que é uma doutrina humana, mas é um tema retirado da Escritura e que modificaram o sentido dele. Mashiach, ungido, é um tema bíblico do Tanakh, que se refere a sacerdotes e reis e objetos sagrados que são derramado o óleo da unção sobre eles.
e eles se tornam sagrados, como a menorá, a mesa dos pães, a mesa do incenso, o altar de incenso, no caso, o altar de bronze, Misbeach Neroshet. Alô? É? E todos os utensílios sagrados, assim como as vestes sacerdotais e como os próprios sacerdotes foram os primeiros a serem chamados de Meshirim, ungidos. Após isso, vem os reis, que não era a vontade do Criador que o povo de Israel tivesse reis, nunca foi. A vontade do Criador eram shoftim, juízes. Alô? Mas aí, de repente, vem os reis, né? E aí os reis começam a serem ungidos. Primeiro, o primeiro Mashiach do povo de Israel foi Shaul. Segundo, e o mais querido de todos, David Amelech, o rei David. E, posteriormente, Shilomo Amelech, o rei Salomão. A partir daí é ladeira abaixo, né? Os reis, né? Salve-se quem puder. E salva-se pouquíssimos, né? Vamos dizer assim. Porém, também nós vamos encontrar um rei pagão, estrangeiro, chamado Corash, Ciro, que o Eterno também chama ele de meu ungido. Esse é diferente até dos outros, dos demais, né? Que o Eterno chama meu ungido. Diferente dos outros reis, até dos reis de Israel, né? Então, esse tema é simples de se estudar no Tanar. Você estuda no Tanar, não há problema nenhum nele, não há profecias em relação a isso. A Mashiach, não tem profecia sobre Mashiach. Mas aí, quando você chega no primeiro século, por causa do que aconteceu durante o período dos Macabeus, como é um livro que é pouco lido, principalmente pelos cristãos, os cristãos não leem muito o livro de Macabeus, deveria, porque é um livro muito especial. Por exemplo, se você quer saber o que aconteceu com a Arca da Aliança, você não tem esse desejo de querer saber o que aconteceu com a Arca da Aliança? Eu não vou lhe dizer não. Leia o livro de Macabeus, o segundo livro de Macabeus, logo no comecinho, fala sobre a Arca da Aliança. Tem a ver com o profeta Irmeiarro, Jeremias. Vou dar só essa dica. Está lá no livro de Macabeus. Pouca gente lê e não sabe que tem. Aí existem muitas teorias sobre a Arca da Aliança e o livro de Macabeus traz o que aconteceu com ela. Quem a escondeu, onde a escondeu. Está lá no livro de Macabeus, é só ler, a pessoa não lê. A partir do livro de Macabeus, que nós temos ali Meshirim, ungidos, Messias, como você quiser, né, Mashiach, que se tornaram guerreiros, não porque era a função de sacerdotes serem guerreiros, mas foi a necessidade, né, e lutarem contra o império mais poderoso da Terra, que era o Império Grego, que foi dividido em 4 pedaços, após a morte de Alexandre o Grande. Um dos 4 pedaços caiu exatamente para a estirpe dos Antíocos. Antíocos Epifânios. Esse é o quarto, né? O quarto Antíoco Epifânios. Alô? E ele declarou guerra total ao povo de Israel, aos seus costumes, à Torá, aos mandamentos, querendo impor com força total, na base da força, na base da espada, o helenismo, a cultura grega. E aí se levanta, né, depois do templo já estar contaminado com sacrifício de porcos e de animais imundos, impuros, próprios para o sacrifício. Um grupo de sacerdotes resolve não aceitar os ditames desse ditador infame, raiz do pecado, o homem maligno,
Antíoco Epifânios. E aí, eis que surge Yehuda, conhecido como apelido de Yehuda HaMaccabi, Yehuda o Martelo. Daí, Maccabi não era o sobrenome dele, não era o nome dele e o nome de ninguém da família. Ele era Yehuda ben Matitiarro, filho de Matitiarro, o famoso Matitiarro, né? Ben Yohanan, filho de Yohanan, todos sacerdotes, todos descendentes de Aharon, da casa de Aharon. Ele foi chamado de martelo porque ele formou um exército, encarou o exército poderoso de Antíoco Epifânio e conseguiu muitas vitórias. Muitas vitórias. Baruch Hashem. A ponto de controlar novamente a área do templo em Jerusalém e rededicá-lo. Daí vem a palavra Hanukkah. Por causa disso, e nós estamos num período já próximo ao primeiro século, bem próximo, 100 e poucos anos, 125 anos. É a partir daí que a ideia de Mashiach como um guerreiro libertador, ele era Mashiach realmente, o Yehuda, porque ele era um sacerdote, ele foi ungido. Essa mesclagem dessas duas palavras, Mashiach e guerreiro, libertador, se fundem quando vem o Império Romano e, novamente, vem uma nação fazer o povo de Israel ser subjugado. Diferente, é claro, de Antíoco Epifânio, sem dúvida, porque o povo de Israel tinha liberdade de culto, liberdade de costume, liberdade de guardar o Shabat, liberdade de celebrar as festas, liberdade... Porém, não tinha liberdade financeira, porque tinha que pagar 20% de impostos de toda a produção a Roma. Além disso, os romanos colocavam soldados onde bem queriam. Além disso, os romanos tomavam conta de cidades como bem queriam. Além disso, os romanos desviavam as águas potáveis de Israel como bem queriam. Os mananciais foram desviados pelos aquedutos romanos. Além de banhos e de templos e de estádios e de todo tipo de estátuas que os romanos ergueram. Nunca, com exceção na época de Nero, nunca obrigaram o povo de Israel a nada. Nunca, eles erguiam estátuas, mas não obrigavam o povo de Israel a se curvar diante delas. Isso não é verdade. Os romanos, eles tinham como principal objetivo manter a ordem nas províncias e recolher os impostos. Tá? Mas o povo de Israel não queria viver subalterno, submisso e com uma nação estrangeira pagã levando 20% do que é do povo de Israel. Além de mandar nos sacerdotes, não é? Porque os romanos acabaram com os turnos sacerdotais em conluio com Hanan, Anás. Então aí surge, gente, aí é o pano de fundo histórico que vai surgir agora, aquele sentimento de 100 anos atrás, que se disseminou e que todo ano é sempre lido no período do inverno, quando chega o período de Hanukkah, quando se lê o livro, quando se lê a história, quando se conta a história do Mashiach,
libertador. Quem? Yehuda HaMaccabi. Gente, é a partir dessa figura, não há dúvida disso, que muda o termo Mashiach, passa a cair na mente e nos corações da população de Israel, do povo de Israel. O povo não tinha muito estudo. Isso começou a ser disseminado. Por isso se fortalece cada vez mais o poder dos sacerdotes. Poder esse que não era apenas religioso. Os sacerdotes no primeiro século passaram também a ter um corpo de seguranças que eram mais brucutus do que qualquer outra coisa. Os sacerdotes tinham servos, chamados servos, mas que na verdade eram homens preparados ali para prender, homens preparados para invadir uma residência, levar uma pessoa presa para ser julgada lá pelos sacerdotes. Eles tinham um poder imenso. Daí surge esse termo, né, Mashiach, né, o libertador, alguém que vai libertar, seja ele quem for. Se vai sair dentro do meio sacerdotal, se vai sair... Então, desvirtua muito esse termo e liga-se àquele que vai suplantar o inimigo, libertar o povo de Israel, fazer o povo de Israel ser novamente soberano sobre sua terra, sobre a sua terra, Eretz em hebraico, ok? Bom, esse é o pano de fundo. Então, chega-se na época de Yeshua, é óbvio, os romanos estão dominando ali e surge de novo o sentimento de outro Mashiach se levantar. Ok, vamos lá. Verso 18, vamos começar a nossa aula. Vai rir e aconteceu Berri Tepalelô, que estava na sua oração, Yeshua, o mestre Yeshua, estava na sua oração, B aqui é na, Ritepalelô, na sua oração. A oração, a palavra oração é essa aqui, ó, Tefilá. Tepalel é o verbo orar, pedir, plantar. Palal, o verbo palal, plantar, desejar, pedir, dar o primeiro passo, né? É uma oração. Então, ele estava na sua oração, levador, sozinho. Já vimos essa palavra várias vezes, levador, sozinho. Eu me lembro dessa palavra no livro de Bereshit, né? Vai vate Yaakov levador, vai Yavek ishimo ad alot hashachar. E Yaakov foi deixado sozinho. E um homem lutou com ele até o levantar da alva. Shachar é exatamente a mistura entre as trevas e a luz. Quando a luz prevalece sobre as trevas, e aí nós temos o amanhecer. É o contrário do Erev, que é o crepúsculo, a mistura da luz com as trevas, tendo as trevas prevalência sobre a luz. É o iniciar e o terminar do dia. Vamos lá. Então, ele estava na sua oração sozinho, Vetalmidav e os seus alunos, os seus discípulos, os seus alunos, eu uso bastante a palavra aluno, porque até os dias de hoje, Talmidim ou Talmid é aluno, um aluno de qualquer, seja do que for, um aluno para uma aula de informática, um aluno para de escola realmente,
ou um aluno de assuntos sobre a escritura, talmid, aluno. Vetalmidav e os seus alunos, Baú, chegaram, Lefanav, à sua face. Vaishal, Sha'al é perguntar, Vaishal, e perguntaram, Otam, a eles. E perguntou a eles, Yeshua perguntou a eles, Vaishal, Otam, e perguntou a eles, Lemor, dizendo, Yeshua estava na sua oração, os discípulos chegaram e ele pergunta aos discípulos, aos alunos, mas o que Omrim dizem alai sobre mim, Ramon, a multidão, Raam, do povo, como aparece nesse termo no livro de Lucas, a multidão do povo o tempo inteiro. O que dizem sobre mim a multidão do povo? Interrogação. Deixa eu corrigir logo aqui. É uma pergunta, né? É uma pergunta. Quando tem o mar, é uma pergunta. Então, deixa eu colocar aqui. Cadê o verso 18? Aqui. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora tá ótimo, não é? Tá perfeito agora. O que dizem a multidão do povo? O que dizem sobre mim a multidão do povo? Interrogação. Outra pergunta. Mi ani, quem sou eu? Quem sou eu para a multidão do povo? O que é que eles dizem que eu sou? Quem sou eu? Mi ani, quem sou eu? Quem eu sou? Verso 19. Vaiano, e responderam. Os alunos responderam. Os 12. Vaiomeru, dizendo. Parece a Torá, a gente está lendo a Torá, né? Mesma coisa, né? Não precisava dizer dizendo. E responderam, dois pontos. Dizendo. Yohanan ha-metabel. Yohanan ha-metabel ou ha-matbil. Tem várias formas de ler, né? Em alguns lugares aparece ha-matbil. Aqui, metabel. A mesma coisa. Teve lá a imersão, né? Tabel é imergir, afundar. Ha-metabel. Yohanan ha-metabel. Yohanan, o que emerge, o imersor. Que também está errado, ó. Verso 19. Vamos corrigir, galera. Retire as pedras. Vamos lá. Vamos corrigir. Isso. O imersor. De novo, vamos ler de novo. Vaiano, e responderam. Vaiomeru, e disseram. Yohanan ha-metabel. Yohanan, o imersor. Veyesh, e existe alguns omrim que dizem Elias, né? Elias, Hanavi, Eliahu, profeta. Va'acherim, e outros omrim dizem Navi, Echad, um profeta. Navi é profeta. Echad é um profeta, Cam, que se levantou, um profeta que se levantou como? Se levantou, surgiu, ou é um profeta que ressuscitou? Vamos ver o contexto, que é a mesma palavra, para se levantar, seja de acordar de um sono, ou se levantar
e se colocar como um profeta, olha, eu sou um profeta, o Eterno me chamou, e eu vim aqui. Min dos Hanivim, dos profetas, um profeta que se levantou, dos profetas, presta atenção, Ha-Kadmonim, plural. O que é isso? Kadmonim, antigos, dos antepassados. Então só pode ser o Kam aqui, só pode ser ressurreição. Como eu disse para vocês na aula passada, essa palavra, nas aulas passadas, essa palavra no hebraico é a mesma palavra para se levantar. Não tem uma palavra específica para ressurreição em hebraico. Ressurreição, se levantar, é uma palavra só. Como é que a gente descobre que o texto está falando de ressurreição? Quando se fala de se levantar dos mortos. Aí é óbvio que está se falando de ressurreição, tá bom? Mas não tem uma palavra específica para ela. Então, o que é que as pessoas diziam sobre Yeshua? O que é que o povo dizia sobre Yeshua? Aí dizem que o povo não tem sabedoria. Olha só. Ele só pode ser Yohanan o imersor, que já estava morto, Yohanan, não é verdade? Já. Que também, obviamente, teria se levantado dos mortos. Eliarro, deve ser Eliarro. Eliarro, na cabeça das pessoas, desapareceu, o Eterno o tomou. Ninguém tinha, assim, exatamente algo de confirmação do que aconteceu com ele. Como não tem até hoje, né? Onde está o Eliarro? Onde está enterrado? Ou se ele está vivo, onde ele está? Ninguém tem. Só temos a informação que o Eterno o tomou. Alô? Ou um dos profetas que se levantou. O povo acreditava na ressurreição dos mortos. É óbvio, gente, que quem mais tinha contato com o povo comum, os saduceus, os saduquim ou os perushim, os fariseus? O povo tinha contato com os fariseus. O povo não tinha contato com os saduceus. Os saduceus, sabe, aquele povo rico que não quer conta com o povão? Aquele povo que não quer se misturar? Aquele povo que vive, sabe, acima de todo mundo? Se sente melhor que todo mundo. Os fariseus não, os fariseus estavam com o povo na sinagoga, estavam com o povo. Perceba que na sinagoga os saduceus não falavam. Eles falavam na sinagoga deles, exclusiva deles. Mas na sinagoga popular do povo em cada cidade, quem falava eram os escribas e fariseus. Então os fariseus ensinavam o povo a orar, os fariseus... Essa era a função do fariseu, ele era totalmente abraçado ao povo. O povo gostava de sentar ali na sinagoga no Shabat, ouvir, não é? O parucho, o fariseu. Então, qual a principal doutrina que a gente identifica um fariseu? A doutrina da ressurreição dos mortos. Tanto que era a causa de briga, e brigas assim violentíssimas, de sair fogo, sair faísca, né? E realmente chegar a vias de fato, que era a guerra entre os saduceus e fariseus por causa da ressurreição dos mortos. Isso você encontra com muitos detalhes no livro de Atos, não há o que ver, não é? Não há o que discutir sobre isso. Então, o povo falava, acreditava, porque o povo tinha contato com os fariseus e não com os saduceus. E deixa eu dizer, essa não é uma doutrina farisaica em si. Os fariseus trouxeram à tona e
massificaram e a explicaram e trouxeram exemplos e ensinaram isso ao povo. Mas a ressurreição dos mortos está presente na Escritura desde o princípio, desde o começo, desde o livro de Bereshit, e termina o livro de Risaion, Revelação, Apocalipse, falando da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é algo que está o tempo inteiro também nos ensinos de Yeshua. Yeshua fala bastante sobre a ressurreição dos mortos. E ele é o garoto propaganda da ressurreição dos mortos. Alô, não há o que discutir sobre isso. Falei sobre a ressurreição nas aulas passadas, então não vou continuar falando sobre isso aqui. Vem o verso 20. Veja, em nenhum momento o povo disse Mashiach, nada disso, tá? Por isso que eu digo que a sabedoria do povo, né? O povo não tinha Yeshua com o termo Mashiach. Até porque, para a doutrina humana de Mashiach no primeiro século era de um guerreiro libertador. Isso não tinha nada a ver com Yeshua. Primeiro que ele não andava com espada, ele não era violento, ele não falava de guerra contra os romanos e nem de guerra contra os sacerdotes, nada disso. Ele não tinha nenhuma característica e nem nas suas palestras, nos seus ensinos, nos seus shiurim, que o povo em massa se sentavam para escutar, gostavam de escutar, nunca ouviram da boca dele organização de levante contra Roma, organização de como fez o Mashiach Yehudá, 130 anos antes de Yeshua, mais ou menos, 135 anos antes de Yeshua, ele fez várias reuniões de selecionar guerreiros e táticas de guerra. Não tem nada a ver com o ensino de Yeshua. Então o povo não via nele essa figura propagada, principalmente na capital, Jerusalém. Era muito propagada. Mashiach, esse termo estava muito propagado, à espera do Mashiach, vai vir um libertador, vai vir um guerreiro, vai vir o rei libertador, alguém que vai reinar de novo na terra de Israel, porque os reis que reinavam não eram judeus. Herodes nunca foi do povo de Israel, Herodes era edomita. Claro, a descendência dele também, de Edom, de Esaú, Esav. E o rei, que para os sacerdotes, quem era rei? Para os sacerdotes aliados a Roma, o rei era César, o imperador romano. Então o povo, isso era disseminado por muitos. E chegaria assim o rei Mashiach, o libertador, o guerreiro. Surgiram vários, né? No livro de Atos nós temos a informação de vários que surgiram como guerreiros, chamando-se, intitulando-se Mashiach. Foram muitos durante o primeiro século e depois também. Lembre-se, por exemplo, de um muito famoso, que foi chamado de Mashiach pelo muito famoso rabino Akiva. Akiva disse que ele era Mashiach e ele era realmente um guerreiro, né? Bar Kokhba, o filho da estrela. Alô? Lembra? Ele cortou o dedo midinho e todos os seus guerreiros fizeram o mesmo em lealdade a ele. E ele tinha certeza que era o Mashiach, porque até foi confirmado pelo rabino Akiva. Ó. Ele tinha tanta certeza que ele cortou o dedo midinho. Disse que ia lutar com os romanos faltando um dedo. E os seus guerreiros fizeram o mesmo. Só que isso aí infeccionou. Foi uma
Uma péssima ideia. Alô, ó. Os romanos deitaram e rolaram. Deitaram e rolaram. É uma tristeza, né? Mas... E ele era identificado realmente como Mashiach, porque era exatamente isso que a religião propagava, que era Mashiach. Um guerreiro que reunisse um exército e que libertasse Israel do jugo estrangeiro. Porém, ele não libertou. Veja, se ele tivesse conseguido libertar Roma, até os dias de hoje não haveria dúvida alguma, se ele tivesse expulsado os romanos, não haveria dúvida nenhuma que esse homem era Mashiach, segundo a religião. Mas ele foi cortar o dedinho, alô, ó. Salve-se quem puder. Ele e os que se aliaram a ele, né? Fazer o quê? Tudo bem, galera. Vamos ver o que é que agora os Talmidim, os alunos, Yeshua ouviu o que o povo dizia sobre ele, Vaiomer Aleihem, e disse para eles, Veatem, e vocês, Ma Tomru, o que dizem alai sobre mim? Mi ani, quem sou eu? Só um teve a coragem de responder. E sempre ele, né? O Shimon, cabeça dura, Shimon Kefa. Aqui o Lucas ele usa um termo grego, Petros. Ele também usa Kefa em alguns outros lugares. Mas aqui dá para ver que ele usou o termo grego Petros, que é pedra. Que é o apelido dele, cabeça dura. Petros. Vaiomer. O que é que Petros disse? Meshiach ou Mashiach é a mesma coisa. Meshiach a Elohim, o ungido de Elohim. Aqui, ó. O Tanar profetiza sobre Yeshua na maioria das vezes como assim, ó. Vamos lá. Assim, ó. Vou colocar os sinais maçoréticos também. Eved, escravo ou servo, quando se refere a servir ao Eterno. Servo do Eterno, ou Avedi, meu servo. É assim que o Eterno se refere a esse ser, a esse homem sensacional, mestre dos mestres, servo do Eterno. E Yeshayahu capítulo 53, Isaías capítulo 53, lá não tem a palavra Mashiach, tem? Você já encontrou? Lá tem Eved, servo. Vejam o meu servo. E Yeshayahu também, o profeta Isaías, capítulo 42. Vejam o meu servo, a quem eu sustento. A quem eu sustento. A grande maioria das vezes ele é chamado de Eved. Mas servo não é uma coisa que é uma pompa, né? E as religiões gostam de pompa. Gostam de títulos. Alô. Não há o que ver, né? Então tudo bem, galera. Tudo bem, meus amigos. Retirem as pedras, viu? Retirem as pedras. É o que eu digo, é o que eu estou falando para vocês desde o começo. Retirem as pedras.
Shimon Kefa, ele foi na onda. Eu não culpo ele, não, viu, gente? Ele foi na onda da moda, do que era falado, do que era se circulava, do que se dizia, do que se dizia. Então, na cabeça dele, ele tomou aquilo como verdade. Esse termo Mashiach, ele tomou como verdade, né? Sabe, você vai ouvindo aquilo, igual vocês, de muitos que estão me ouvindo aqui, vocês ouviram a vida inteira esse termo, tomaram como se o Tanar falasse sobre isso. E, na verdade, não fala. Não há nada no Tanar sobre Mashiach, guerreiro, libertador, salvador. Isso não existe no Tanar. Não existe. E aí a pessoa ouve tanto que toma como verdade, né? Shimon deve ter sido a mesma coisa. Veja, o povo parece ainda não ter sido contaminado por isso, porque eles não viam, e de forma até inteligente, né? Porque se circulava que Mashiach era um guerreiro libertador, vindo da parte do Eterno, eles não enxergavam isso em Yeshua. Yeshua realmente não dava a transparecer em nenhum momento nenhum tipo de tática de guerra. Um homem extremamente manso, né? Manso, tranquilo, não gritava, não elevava a voz, sua voz não era escutada nas ruas e as multidões em cima dele. Vamos lá. Vamos ver, gente, após Shimon ter dito isso, o interessante é que eu vou ler na íntegra, tá? Eu vou ler na íntegra. Eu vou ler na íntegra. E isso vai ter alguns contrapontos, né, com outros evangelhos. Matitiarro, Marcos, os três evangelhos que narram esse momento, e Yohanan não narra, os três evangelhos que narram, todos são diferentes. O de Lucas ele é extremamente interessante, porque não há, e o que eu acredito que aconteceu, não há nenhum elogio a Shimon. No livro de Marcos, eu não me lembro se no livro de Matitiarro também vai aparecer isso. No livro de Marcos, e o que eu tenho certeza no livro de Marcos, Yeshua fica furioso com Shimon. Ele chega a chamar Shimon de Satã. Ele tinha liberdade para isso. Ele chega a chamar Shimon de adversário, não de Satã, não o diabo, o Satanás, não. Eu já expliquei também a vocês aqui, né? Tudo é libertação, né, o hebraico. Satã significa adversário. Fique atrás de mim, adversário, para trás de mim. Você não vai me impedir de eu completar a missão que o Eterno me deu. Ele sabia que ele tinha que morrer. E Shimon vai dizer a ele, não, eu não vou deixar isso acontecer com o senhor. Alô? E ele chama Shimon de Satã. Lucas não traz isso. Lucas não traz. Mas também Lucas não traz nenhum elogio por ele ter falado isso aqui. Muito pelo contrário. Agora, é algo igual nos três evangelhos. E o que mais faz sentido é Lucas. Porque nos três evangelhos ele vai ordenar aos seus discípulos para não comentarem esse assunto. Não levarem isso adiante. Sem prazo, tá, gente? Ó, até que eu morra, até que eu ressuscite. Não. Sem prazo. Vamos ler? Vamos ver a reação do mestre. As então... Já é o verso 21. Eu não li o verso 20, agora é o verso 21, ó. As então... Cadê? Não vai sair não, né? O risco.
Calma, amigo. Pronto. Então, presta atenção. Isso é muito importante, gente. Se ele gostasse desse termo, se esse termo fosse para ele um termo que ele se agradasse, observe que Yeshua nunca gostou de títulos. Porque o título, gente, ao invés de amplificar a pessoa, porque a mente humana pensa que um título vai amplificar a pessoa, vai aumentar ela. Eu discordo. O título, você enlata ela. O título, a depender do título, claro, mas você vai enlatá-lo, você vai rotulá-lo. E aí ele vai viver à mercê daquilo ali. E o ser humano não pode ser reduzido a um título, a um rótulo. O ser humano é muito mais do que isso. Ninguém deve ser rotulado, não. O ser humano é muito mais do que um título, viu? Muito mais. Ou do que até títulos. Essa palavra ela é muito interessante. Eu não coloquei de vermelho porque vocês conhecem muito bem essa palavra. É a palavra ed. Ed. O que é ed? Testemunho. Lembre-se que Jacob chamou aquela pilha de Gal-ed, pilha do testemunho. E aí depois ficou o nome Gilad. Gilead vem disso aí. Gal-ed, pilha do testemunho. Ken? Muito bem. Então o que é testemunhar? Então, quando o Shimon falou isso, então testemunhou Bam contra eles. Gente, ele não gostou. Ele não gostou de ser chamado pela modinha da época, que até hoje é assim, né? É a moda até hoje e ficam se degladiando por causa de um assunto desnecessário e sem nenhuma importância. E se tornou ainda mais sem importância o termo Mashiach depois que o templo foi destruído, os sacerdotes sem lugar para exercer, sem utensílios sagrados para serem ungidos e sem reis em Israel. Esse termo saiu completamente de utilidade bíblica. Claro, se tornou utilidade religiosa. Cada religião, de acordo com cada religião, esse termo passou a ter os seus atributos. Até a destruição do templo, acredite, Mashiach era o guerreiro que libertaria o povo de Israel de Roma. Mas aí não aconteceu. O povo, o templo foi destruído, muito pelo contrário, o templo foi destruído, o povo foi disperso. Não se cumpriu Mashiach, o que foi criado para ser, né? O termo. Caiu em desuso. Rapidamente modificaram o termo. Agora Mashiach já não é mais o guerreiro que vem libertar Israel do domínio romano, porque não tem mais para se libertar. Israel foi disperso pelas nações. O templo foi destruído. Agora, Mashiach é aquele que vai reunir o povo de Israel onde estão nas nações e trazer de volta para casa. Ó.
E quem fará isso é o próprio Eterno. Não é Mashiach, não é ninguém, não. É o próprio Eterno que vai usar quem ele quiser usar. Alô? Se ele quiser usar até a ONU, ele vai usar, como ele usou em 1947, 48. 14 de maio de 1948, quando a nação de Israel declarou a sua independência por causa da reunião do Conselho da ONU no ano seguinte, em 1947. A ONU, que sempre foi hostil a Israel, sempre, desde a sua fundação até os dias de hoje, teve um dia que deu a louca, né? O Eterno usa várias pessoas. Vocês podem achar o que eu vou dizer agora até um pouco estranho, e eu não vou falar porque muita gente não vai entender o que eu vou falar aqui, tá? Então eu vou falar isso de uma outra maneira, de uma forma bem suave. O Eterno usou até os perseguidores do povo de Israel, Europa adentro e mundo adentro, para fazer com que o seu povo voltasse de novo ao coração o desejo de ir para a sua pátria antiga, sua terra amada escolhida, Eretz Israel. E aí começou, depois de tantas perseguições e perseguições e perseguições terríveis em tudo que é lugar, só existe para nós um lugar nessa terra. E esse lugar chama-se Eretz Israel. Não há outro lugar. Então o Eterno usou, e tudo isso está nos profetas. Profeta Zechariah, profeta Yeheskel, profeta Irmeiahu, profeta Yeshayahu. O Eterno reúne o seu povo como um pastor que reúne as suas ovelhas e trará de volta e os plantará na terra de Israel, e ninguém os arrancará de lá. A profecia se cumpriu em 1948, literalmente, quando a nação de Israel voltou a ser uma nação. E olha até hoje como tentam destruir, mas não vão conseguir. Não, nunca vão conseguir. Entendeu? Quem fez isso é o Eterno, não é Mashiach. Claro, ele vai usar várias pessoas. E quem mais ele usou para isso foi o mestre Yeshua. É por causa dele que essa terra é conhecida, que a palavra é conhecida e que muitos até chegaram a ajudar o povo de Israel a voltar para a sua terra. Por causa de quem? De Yeshua. Alô? Não há dúvida disso. Mas quem é que fez isso? O Eterno. A glória é dele. Não é Mashiach que vai fazer isso. Ó. Aí vai dizer que tem a profecia no Tanar sobre isso. Aonde? Aonde que tem? Ó. Mashiach? Salve-se quem puder. Vamos lá. Testemunhou contra eles. O que é isso? Olha, preste atenção, viu? Vocês não podem, eu testemunho, eu chamo o céu, eu convoco os céus e a terra contra vocês. Foi o que Moshe fez. Testemunhou contra eles, vá e itzavem, e ordenou, daqui vem o termo tzavá, ordem, mitzvah, mandamento. Vá itzavem, e ordenou a eles, lebilti, para não contar, adavar leish, a palavra ou o ocorrido para ninguém. Alô? Então, se fosse uma coisa boa, por que eles... Se fosse um termo bom, um termo que deveria ser propagado, ensinado, por que ele testemunhou contra eles e ordenou para não contar a ninguém? E ninguém sabe quem contou, né? Alguém deu com a língua nos dentes.
E ao invés de ajudar a gente, quem deu com a língua nos dentes, ao invés de ajudar, atrapalhou e atrapalha até os dias de hoje. Por causa desse termo, desse famigerado termo Mashiach, a guerra se instalou e se instala até hoje contra lados que se degladiam por causa só de uma coisa. Não é por causa de Yeshua, não é por causa dos seus ensinamentos que são maravilhosos, incríveis, libertadores. É por causa do título Mashiach. Só isso. O problema, ninguém para escutar as suas parábolas e os seus ensinamentos libertadores. Quem fez isso teve libertação desse inferno chamado salve-se quem puder. Salve-se quem puder, né? Oh! Afastaram o povo de Israel, o povo de Yeshua, o seu povo, de ter contato com ele, de ter contato com as suas palavras, por causa de religião, por causa do termo Mashiach. Ele não pode ser Mashiach, ele não pode... Ele é Mashiach. E as pessoas forçam, você tem que dizer que ele é. Ele está falando aqui para os seus discípulos, se eu sou discípulo dele, eu tenho que cumprir a mesma ordem desses que estavam lá. E subentende seus serem os 12, não são 3 apenas, todos. Os seus discípulos, seus alunos. Eu tenho que seguir a mesma ordem e faz todo sentido esse termo. Não tem nada a ver com o Tanakh. Modificaram o termo. Uma loucura. Todos os filhos de Israel, todos do povo de Israel, que ignoraram o título, que ignoraram a alcunha, que ignoraram esse famigerado título e passaram a... Deixa eu escutar, deixa eu ver o que é que esse suposto Mashiach ensinava, falava. E tanto se fala desse homem, mal, a religião A fala mal, a religião B é o contrário, endeusa, é o fundo do poço e o cume do monte. Deixa eu ver aqui de forma equilibrada. Aí vai lá, começa a ler o Sermão da Montanha. Começa pelo Sermão da Montanha. Matitiahu, capítulo 5, 6 e 7. As lágrimas começam a cair. O coração começa a abrir. A alma começa a desejar mais. Aí vai para as parábolas, para os Mechalim. Sensacionais. Quando lidas no contexto hebraico. Está mudando muito em Israel. E ano passado eu tive com os professores. Quando a gente vai em lugares normalmente que os grupos, né, de turismo geralmente não vão. Então a gente vai em lugares com um contato maior com o próprio povo de lá. Alunos, crianças de escola, adolescentes, jovens e toda a sociedade. E vocês precisam ver, só vendo mesmo para acreditar, né? Na quantidade de vezes que encontramos israelenses sentados, lendo trechos dos Ketuvim Natserim, dos escritos nazarenos sobre Yeshua.
Em vários lugares, inclusive lá na Galileia, num local chamado Har HaOsher, a Montanha da Riqueza, ou como muita gente conhece, o Monte das Bem-aventuranças. O que é que jovens israelenses, dava para ver claramente que eram de escola, estavam fazendo ali? Estudando sobre esse judeu, que é, sem dúvida nenhuma, o judeu mais famoso de todos os tempos. E também o mais controverso entre as religiões, né? Nenhuma consegue realmente identificar para eles o que ele é. Então, eu estava lá escutando, eles estavam lendo o Sermão da Montanha. E os garotos perguntando, os garotos falando, os garotos... Eu fiquei mais feliz ainda de ver adultos. Sabe aonde? Lá no Midbar Yehuda, no deserto da Judéia, sentados às margens do Iordão, do Jordão, ali em Jericó, de frente para Jericó, justamente no local onde o povo de Israel atravessou o Jordão, e lá estavam adultos, jovens adultos, com seus exemplares, que em Israel, na maioria dos lugares, é gratuito, exemplares do Tanar, combinados com os Ketuvim Natserim, os escritos nazarenos, e lá aberto e lendo sobre Yeshua, falando sobre Yeshua. Sem dúvida nenhuma, esses todos que eu falei são apartados da religião normativa de Israel. As coisas estão mudando muito. Professores de universidade, muitos deles famosíssimos, né? David Andrei Belhassen, de abençoada memória, esse, um dos mais famosos de todos, que levantou e ergueu a bandeira para o povo de Israel se conectar com o maior judeu de todos os tempos, um judeu patriota, limpo, de mãos limpas, que sempre quis o bem do seu povo, que trouxe ensinamentos maravilhosos, libertadores. Ele falava isso sem vergonha nenhuma nas universidades, nas aulas de universidades, ele falava sem vergonha alguma. Canais de televisão, inclusive, nessa célebre entrevista que ele deu, no nosso canal tem aí, você pode procurar. Tem até uma playlist sobre isso para você assistir. Entre outros. Eu tenho muitos livros aqui de célebres pensadores judeus atuais que se conectaram com o mestre Yeshua e viram que ele não tem nada a ver com o que as religiões propagam. Por causa dessa briguinha, uma briga por causa de um termo, por causa de um título que sequer ele reivindicou, e muito pelo contrário. São 3 evangelhos que falam sobre isso. Se você não acreditar em Lucas, acredite o que está em Matitiarro. Se não acreditar o que está em Matitiarro, acredite com o que está em Marcos. E eu acredito tanto nisso aqui, por quê? Porque os 3 divergem a história. É por isso que eu acredito que ela existiu. Os 3 divergem. Cada um tem uma versão, mas se você for ver, nos 3 falam a mesma coisa sobre isso. Ele ordenando, ele testemunhando, ele exigindo que eles não contassem a ninguém sobre isso. Meu pai, será que as pessoas não param um pouco
dar ouvidos ao mestre Yeshua? Se ele fala para não contar a ninguém, para que eu vou ficar propagando isso? Se ele mesmo não quer que eu faça isso, eu vou ganhar o que com isso? Inimigos, polarização, divisão, briga. A mensagem dele não é uma mensagem para afastar as pessoas. É para trazer as pessoas. As pessoas precisam serem atraídas e você não tem que ter vergonha nenhuma, porque o que esse mestre ensina é a pura escritura sagrada. E restaura, ilumina, liberta. Traz a libertação, ou seja, a salvação ao ser humano. Não tem que ter vergonha disso. Então você não precisa ficar Machia. Ó. Salve-se quem puder, gente. Pra que isso? Me diga pra quê? Pra que propagar um título que ele rejeitou e ordenou aos talmidim, aos discípulos, aos alunos que não contassem? Bom, vamos lá. Não precisa concordar comigo. Eu não sou daqueles, como as religiões por aí, que o que não concorda tem que ser fuzilado. Você pode acreditar do jeito que você quiser, você pode falar o que você quiser, você pode... Não tem problema. Ninguém aqui vai recriminar você. Você tem todo o direito de pensar do jeito que você quer pensar, de falar o que você quer falar, não tem problema. Mas, por favor, respeite a minha forma de ver, porque eu estou falando aqui o que eu tenho certeza, não que tem gente que fala, ele nem tem certeza, mas só para polarizar a coisa, né? Ou às vezes ele tem certeza que ele está mentindo, mas ele quer ser polêmico, ele quer ser... Não, eu falo aqui porque eu tenho certeza, eu não ia vir num canal como o canal Techuvá Total, que é conhecido no mundo todo e respeitado, um canal limpo, que não tem rabo preso com ninguém. Alô, falar assim, desculpa a expressão. Nós não temos. Não está de mãos dadas com religião nenhuma, né? Então nós somos livres para falar. Um canal que é exemplo, você pode observar, um canal que não vive conectado a polêmicas, a nada disso. Canal que não vive falando mal das pessoas, né? Um canal limpo, um canal que tem, por excelência, realmente, de ensinar a palavra do Eterno. Tanto temos os frutos aí, né? Os professores, vocês, alunos, são frutos disso. Vocês são exatamente o reflexo do que é o canal. São os frutos. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim, só dá fruto bom. Uma árvore ruim é que não pode dar fruto bom de jeito nenhum, alô. Então, eu não ia vir aqui nesse canal e manchar a imagem do canal trazendo um assunto que eu nem, sabe, me aprofundei. Gente, são anos estudando isso. Anos. Até chegar à conclusão e trazer para vocês. É o que eu vi e vivi toda a minha vida estudando a Escritura. Qual o maior impedimento? E olha que eu já fui para Israel muitas vezes, né, gente? Eu não falo isso para querer ser melhor que ninguém, não. Eu não sou melhor que ninguém. Mas também não sou pior. Eu falo fundamentado. Eu sei o que é esse termo. Se você quer saber o que é esse termo, o que é a loucura desse termo, você não tem nem noção do que é, enquanto você não vai a Israel. Quando você for a Israel, você vai ver a loucura que é. A que nível chega as religiões por causa desse termo? Vai lá em Israel. Todos que vão comigo eu mostro. Olha a loucura que chega esse termo.
placas e mais placas, tudo que é placa em Israel, que está ali para informar os lugares, entra aqui, entra ali, o cidadão vai lá e cola a foto de um propenso Mashiach. Ze Melech HaMashiach. Melech HaMashiach Hai. Irie Melech HaMashiach. Está vivo o rei Mashiach. Esse é o rei Mashiach. Está lá a foto lá, do cidadão lá. Ó. Aí vem outro grupo. Alô. Dá uma louca, arranca aquele adesivo. Fez bem, né? Porque a placa tem que estar intacta. É crime você violar uma placa que vai instruir os motoristas. É crime. É crime. Seja pelo que for, é crime. Você quer colocar um outdoor? Paga e bota um outdoor. Alô? Agora você vai colocar adesivo em placa? Ó. Aí vem outro grupo e arranca. Arrancou. Opa, fez uma coisa boa. Mas imediatamente cola outro Mashiach. Não, não. Esse é Mashiach. Ó. Aí o outro grupo, primeiro, vem na calada da noite e não arranca não, porque não adianta arrancar, né? Cola por cima. Cola por cima. Aí vem depois a prefeitura, os agentes da prefeitura, e aí tem que fazer uma licitação para botar alguém para limpar as placas todas. E algumas vão ter que ser refeitas, porque não tem como tirar mais, sem danificar o que está lá. Aí gasta dinheiro da população que paga imposto. População israelense que paga imposto e é alto imposto. Aí, de novo, começa a mesma coisa. A ponto que não há mais o que fazer. Não há o que fazer. Israel foi tomado de assalto por isso. Todas as placas, praticamente, você conta de dedo as placas que não têm adesivos. É placa, é muro, é outdoor, é tudo. Salve-se quem puder. Uma loucura. Ó. A população não suporta mais isso. É por isso que entrar nesse assunto, seja em que época for, é uma loucura sem tamanho. É um assunto desnecessário. Gastam milhões de dólares imprimindo adesivos que não trazem mensagem nenhuma para ninguém. Só trazem confusão e ódio entre as partes. Poderiam pegar esse dinheiro, né? Imprimir livros de salmos, Torá, alô, pronto, profetas, pronto, e dá para o povo. É melhor do que isso aí. Ó, aqui vocês estão... Vá para lá para vocês verem o que é. Por isso que eu fiquei com tanto nojo desse termo. Os que vão comigo para Israel, quando chegam lá, entendem. E se algum tiver aí no chat, pode falar aí agora. Pode testemunhar. Vocês sentiram na pele, vocês entenderam o porquê da minha indignação. Tudo bem, galera. Tudo bem. Eu sei que tem muita gente aí atrás da telinha que não quer nem saber me ouvir falar disso. Tudo bem, galera. Continue do jeito que vocês querem, não tem problema. Não tem problema. Continue colando o seu cartaz, seja onde for, de Mashiach. Não tem problema nenhum. Seja ele quem for para você, né? Ou o que for Mashiach para você. Vamos lá. Repito, as profecias bíblicas tratam o mestre Yeshua como servo do Eterno. E o próprio Eterno diz, o meu servo. Vamos lá. Agora vem o verso 22. Me dê só mais alguns minutos, viu, gente? Por favor. Só mais alguns minutos. Yeshua
anunciou aos talmidim para se prepararem para ir contra o sistema, contra a religião, contra o que era propagado, as doutrinas humanas, contra a moda da época, contra o movimento. Olha só. Vaiomer, e disse. Vaiomar ou Vaiomer, é a mesma coisa. Tanto faz. Tanto faz você ler aqui Vaiomer, como diz a Torá na maioria das vezes, ou Vaiomar, é a mesma coisa. E disse, Rabim, muitos, Mahovim, olha a palavra nova, a raiz é Machav, ou Mahov, na verdade Mahov. Deixa eu apagar aqui esse café que tá muito feio, viu? Alô? Na verdade a raiz é Mahov, assim, ó. Vou colocar os sinais massoréticos, os Nikudim, para vocês. É assim, ó. Hov. Mahov. Mahov significa alô, dor. Mahov é dor, sofrimento. Seja física, seja dor física ou mental. Seja sofrimento físico ou mental. Os dois tipos de sofrimentos, físico ou mental, se enquadram nessa palavra. Se eu tenho o plural de Mahovim, então, dores ou sofrimentos. Eu traduzi como sofrimento para ficar mais dentro do texto. Rabim Mahovim, muitos sofrimentos, Nahonu. O que é Nahonu? Hein? Atingirão. Nahá, esse verbo aqui, ó. Tá parecendo um caf, né? Pronto. Nahá. Nahá, ou seja, golpear. Golpear. Açoitar. Subjugar, devastar, atingir. Então, muitos sofrimentos golpearão, atingirão, açoitarão, né? Castigarão também, castigar também, narrar, castigar. Essa palavra aparece em Yeshayahu 53, né? Ferir, lá foi traduzido como ferir, né? Foi ferido. Muitos sofrimentos irão ferir. Pode ser também, ó. Muitos sofrimentos irão ferir, muitos sofrimentos irão castigar, muitos sofrimentos irão golpear, muitos sofrimentos irão atingir ao Ben Adam, assim que Yeshua se intitulava. Porque esse título aqui, gente, é mais comum do que você pensa. Filho de Adão, alô, é o título de todo ser humano. Me diga qual é o ser humano que não é filho de Adão. Me digam aí. Só um. Não existe, né, gente? Quer dizer, existe um que não é filho de Adão. Quem é? Tem um que não é filho de Adão. Quem é? Tá fácil, né, gente? Quem é, gente, o único que não é filho de Adão? Que esse título não pode ser... Yeshua não, que Yeshua ele tá falando dele mesmo. É filho de Adão, ele se chama de filho de Adão, ele não. Moshe também não. Hein? Moshe não. O próprio Adão, de abençoada memória, porque ele pode ser filho de Adão, como é que ele pode ser? Ele é filho do Eterno. Não é? Ele não pode ser filho de Adão.
Ele não nasceu dele mesmo, né? Os outros todos que ele teve, sim, a partir dele, todos são filhos de Adão. O próprio Adão. Bom, muitos sofrimentos atingirão, golpearão, ferirão, castigarão, açoitarão, subjugarão, golpearão ao filho de Adão. Ele fala aqui na terceira pessoa sobre ele, né? Tá percebendo? Verás Zequinim e os anciãos, Verachei e os cabeças, os principais, Hakohanim, dos sacerdotes. Gente, só mais um pouquinho, tá? A gente terminar esse assunto. E os principais dos sacerdotes, Verassoferim e os escribas. Outra palavra nova. Imassu. Imassu. Palavra nova. Imassu. Que palavra é essa? Imassu. Vamos ver. Imassu. Maas. Maas. Rejeitar. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Deixa eu escrever aqui a raiz. Maas. 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 Rejeitar. Imassu, rejeitarão. Não foi o povo de Israel que rejeitou a Yeshua. O povo de Israel amava o mestre Yeshua. As multidões o amavam, as multidões o seguiam, as multidões batiam palma para ele, as multidões o ovacionaram quando ele entrou na cidade de Jerusalém. 3 dias, 4 dias antes da sua morte, ovacionando, colocando suas vestes no chão para entre aspas, o rei que entraria montado no jumentinho, cumprindo a profecia do profeta Zechariah: eis que vem o teu rei montado no jumentinho. Am Haaretz, o povo da terra, não rejeitou o mestre Yeshua jamais. Vocês estão lendo o livro de Lucas? Leia Matitiarro, leia Marcos. O povo de Israel, aonde sabia que estava Yeshua, o povo ia e se maravilhava e dizia: de onde veio tamanha sabedoria? Esse, sem dúvida nenhuma, ele é a presença do Eterno no meio do povo. O Eterno visitou o seu povo através desse grande profeta que se levantou para nós. Todas as classes sociais, sejam principais da sinagoga, sejam pessoas mais instruídas, sejam as pessoas também mais simples, ele tinha contato com todos. Sejam cobradores de impostos, todo tipo de gente. Ele parava e escutava, e tinha contato. Um ser humano incrível, né? Inigualável. Ele foi rejeitado pelo establishment, ou seja, o staff, a liderança da nação, corrupta, aliada a Roma. Não queriam perder, como está em Yohanan, não queriam perder o que eles tinham com os romanos. Os romanos irão nos tirar daqui, irão tirar o nosso poder, porque o povo está abraçando a ele, a Yeshua. Temos que fazer alguma coisa. Então eles rejeitaram-no. Ele não se encaixava na forma, na maneira, sabe,
na doutrina deles. Assim como é a religião normativa até hoje. Yeshua não se encaixa no que eles têm como Mashiach. Alô? Na verdade, ninguém se encaixa. Ninguém. Impossível se encaixar. Porque muda o tempo todo. Depende da época, depende do momento, né? Alô? Como eu disse para vocês, seria aquele que libertaria de Roma. O Império Romano já caiu há muito tempo. Libertar como? O povo de Israel não está mais dentro da sua terra submisso a Roma. Já passou. Então tem que mudar, né? É trazer o povo de Israel. Está trazendo já trouxe praticamente grande parte. O povo de Israel já está na terra. Aí vão inventar agora. Não, agora falta identificar as tribos. Logo, logo o Eterno vai identificar. Quem vai fazer isso é o Eterno. E ele vai fazer isso, gente, quando? No Olam Rabá, no mundo vindouro. Você está com pressa para quê mesmo? Para quê mesmo? O Eterno tem tudo na sua mão. Nada perde. Ele não perde o tempo de nada. O tempo está nele. Ele não está atrasado, não, porque o tempo está nele. Você acha que está atrasado. Alô? Salve-se quem puder. Vamos lá. Rejeitarão ele, rejeitarão ele, né? Vi e imiturru, o matarão. Eles orquestraram a morte do mestre Yeshua, fizeram realmente, trouxeram testemunhas falsas, e a única forma de matar Yeshua, eles não tinham autoridade para isso, tinha que ser Roma. Então o que é que eles fizeram? Eles entregaram a Pilatos com uma falsa acusação. Qual foi a acusação? Por que Yeshua morreu, gente? Vou escrever aqui, tá? Por causa desse título aqui, ó. Por incrível que pareça. Por causa desse título. Os sacerdotes chegaram para Pilatos e disse: olha, tem um aí que está se colocando como rei, o rei Mashiach. Realmente existia, né, como eu falei para vocês, esse dizer, né, do rei Mashiach, Melech HaMashiach, que se canta até hoje, né? Melech HaMashiach, Melech HaMashiach, tá, tá, tá. Todo rei era ungido. Todo rei. Até o rei pagão, Coras, Ciro. Não quer dizer nada. Mas o sacerdote disse, olha, tem um aí que se intitula Mashiach. E que diabo é Mashiach? Alô? Perguntou Pilatos. Mashiach é rei. O rei que vai libertar Israel de Roma. Aí, opa, temos um crime gravíssimo. Quando você lê nos evangelhos, todos eles, qual o crime que estava na placa de execução do mestre Yeshua? Está escrito lá o crime dele, em 3 idiomas, Ivrit, hebraico, a língua dos judeus, do povo, a oficial, não aramaico, hebraico. Segunda língua, Latinit, que na época não era chamado Latinit, era chamada Romit, romano, a língua romana, né? Ou seja, o latim, a língua dos conquistadores, e a última era a língua universal, a língua chamada, considerada o inglês, entre aspas, da época, e Yavanit, o grego.
O que é que estava escrito? Qual o crime dele? O nome dele e o crime. Yeshua HaNatziri, Yeshua o Nazareno, Melech HaYehudim, rei dos judeus. O crime é esse aí, acabou. Será que ninguém nunca pensou nisso? Por que ele morreu? Ele morreu por se intitular rei dos judeus. Nunca ele disse isso. Tudo mentira. Mentira desses homens aqui, ó. Os anciãos, os cabeças dos sacerdotes e os escribas. Eles disseram, como é que a gente pode matar ele? Como é que a gente pode prendê-lo? Se o povo o ama, se as multidões, né, estão com ele, vamos recorrer a Pilatos. Vamos orquestrar aqui e fizeram um plano, bolaram um plano, né? Mentiroso, obviamente. Verso 23. Estou terminando, gente. Só mais um pouquinho. Vaiomer el kulam, e disse para todos. Ele está explicando aqui por que ele não quer que os discípulos surfem nessa onda de Mashiach. Eles têm que ir na contramão de quê? Na contramão do sistema, na contramão né? Das doutrinas, na contramão daquilo que é publicado, daquilo que é falado, da moda. Se afaste disso, se afaste do que todo mundo está falando. Vá na contramão, que aí você vai para o caminho do eterno. Porque o mundo é o mundo, né? O mundo jaz no maligno. Não é jaz no maligno. O mundo, para ficar mais fácil de entender, o mundo está no mal, na maldade. O mundo é baseado na maldade. É contra tudo o que é certo. Alô? Olha, ele falou para todos, quem quem deseja laleret, caminhar, aharai, atenção, vocês também. Ele falou para todos, inclusive você que é discípulo dele, eu, todos nós. Olha só, prestem atenção. Quem deseja me seguir, caminhar atrás de mim, ou seja, me seguir, não é na frente dele não, viu? Ditando para ele aonde ele deve ir. E tem uns que é assim, né? Quer colocar Yeshua para... É por aqui que você vai. Opa! Yeshua não tem rótulo. E não tem... Quem manda nele é o Eterno, não é você. Não é a sua doutrina, não é o que você acha dele, não. Tire a etiqueta dele, que não pega dele, não cola. Tire essa etiqueta, corte essa etiqueta aí. Corte. Não cola nele, não. Não cola, não. Viu? Ele não é rótulo, ele não é mercadoria para ter rótulo. Tem que ir atrás dele. Tem que se submeter a ele. Aqui o termo, olha o termo em hebraico. Aharai. Atrás de mim. Ou seja, segui-lo. Ele diz que aquele que deseja, ninguém é obrigado. Você tem que querer, você tem que desejar. Mas se você deseja, Yashilir enviará et nafsho, a sua alma. Olha essa palavra, olha que palavra sensacional. Aparece no livro de Bereshit, de Gênesis. No final do capítulo 2. Neged. Mineged. O que é neged? Lá é kineged, é com kaf. Mineged. Neged em hebraico é oposto. O que está oposto. Por exemplo, tem uma canção que diz assim: Mineged hatavor. Ou seja, ele está
do lado oposto do Tavor. Que monte é que está do lado oposto do Tavor? Gilboa, o Monte Gilboa. Har Gilboa. Mineged HaTavor. Do lado oposto do Tavor. O Monte Gilboa. Neged é oposto. Oposição. Né? Contra. Oposição. É interessante que essa palavra ela é dita e é mal traduzida no livro de Gênesis, tá? Porque é oposição, é de frente, frente a frente, né? Em oposição, oposto. E essa palavra aparece exatamente falando do homem para com a mulher. A mulher é o oposto do homem. E é assim mesmo, tá certo. Mulher é mulher, homem é homem. É o oposto. Feminino, masculino, é o oposto. Não há o que ver, você tem que entender o hebraico. Não é que a mulher tem que brigar com o homem, não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que são opostos. Homem é homem, mulher é mulher. É isso que está dizendo lá. Acabou. Alô? Salve quem puder. É isso que está dizendo o texto. Não é que é oposto para brigar, para viver brigando. Alô? Vamos lá. Então, aquele que quer seguir atrás de mim, enviará a sua alma mineged para o lado oposto. Então vocês querem seguir o sistema? Vocês querem seguir o sistema? Você vai estar contra mim. Para seguir o mestre Yeshua, para ir atrás dele, você tem que sair do mundo. Você tem que deixar o mundo. Não tem como segui-lo se você continuar no mundo. Continuar no mundo, o que ele está querendo dizer é com as mesmas práticas, com o mesmo pensamento, no mesmo caminho, pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, surfando na mesma onda. O lado é oposto. Então, se você quer me seguir, envie a sua alma para o lado oposto. Veissá, e olha só o que ele diz, olha só, que interessante, viu? Isso aqui já era disseminado, né? Os romanos já estavam fazendo isso. E se você quiser realmente me seguir, você vai ter que ir para o lado oposto. E se você vai para o lado oposto do sistema, o que é que vai acontecer? Olha o que ele está dizendo para você entender, porque quando lê, pega a sua cruz e me siga, ninguém entende isso. Pensa que é para sofrer. Sim, de uma certa forma, sim, é porque você vai para o lado oposto. E se você vai para o lado oposto, qual o resultado seu? Qual o seu resultado se você vai para o lado oposto de Roma? O que Roma vai fazer com você? Ó, tronco de árvore, estaca de execução. Aqui, ó. Salav. Já ensinei a vocês sobre isso, né? É a palavra hebraica nova do primeiro século. Não existe essa palavra no Tanar. É claro que não existia execução, né? Por pregar o corpo de um ser humano no tronco de árvore. Os romanos que praticamente disseminaram isso no mundo, né? Há controvérsias de quem inventou isso. Os romanos. Ficou para os romanos. Quem mais fez isso foram os romanos. Coisa terrível, uma das piores tipos de morte. E já é disseminado. Então, Yeshua está falando, olha, se você quer seguir a mim, você vai sair do mundo, do sistema. Você vai contrário a ele, a sua alma vai estar contrária. Então, pode se preparar. Que todos os dias que vocês me seguirem, vocês vão estar, sabe o quê? Vaissá. Erguerá et se lavou o seu tronco de execução, seu tronco para ser pregado, iom, dia a dia.
é o resultado para quem segue a ele. Ele está dizendo. Por quê? Por que ele falou sobre isso? Justamente após o termo Mashiach. Se vocês surfarem nessa onda, se vocês forem nessa onda, nessa modinha aí, vocês vão estar em oposição a mim. Se vocês me seguirem, vocês vão estar em oposição a eles. Os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, Roma. Vê e eler acharai. Assim será ao me seguirem. Quando vocês me seguirem, vai ser assim, dia após dia. Vocês vão estar erguendo, porque era assim, né? O condenado à morte, ele que carregava o seu tronco de execução até o local de execução. Os romanos, os soldados romanos obrigavam-nos a isso. E Yeshua está dizendo: os principais sacerdotes, os anciãos, vão empurrar vocês para Roma, para vocês serem executados. Se me seguirem, vai ser assim. Entendam isso. Baruch Hashem. Yeshua disse: me seguir significa ir contra o sistema. Então eu digo a vocês a mesma coisa. Aquele que diz que segue o mestre Yeshua, mas não tem perseguição nenhuma, não tem problema nenhum, não é? Tudo numa boa, alguma coisa está errado, gente. Porque seguir o mestre Yeshua é seguir a Torá. Qual o primeiro problema que você tem? Por que você não come carne de porco? Até aqueles que dizem seguir o Eterno vão te questionar. Veja que você já percebe que você está no caminho certo quando alguém te questiona. Por que você faz assim? Por que isso? Por que aquilo? Está errado. Porque você está contra o sistema. Contra as doutrinas religiosas. Que, pois, mi rehafetz, quem desejar lehatzil, salvar et nafsho, a sua alma, ikaret. Quem desejar salvar a sua alma, ela será ikarat, cortar, será cortada. Lo, para ele, né? A alma será cortada para ele. Ele será cortado. Quem desejar salvar a sua alma. Como assim desejar salvar a sua alma? Aquele que quiser permanecer de mãos dadas com todo mundo, com o sistema, para se enquadrar na sociedade, para ser mais um na multidão. Aí ele, entendeu? Ele quer se salvaguardar. O mi asher, e quem que irkrit, e quem tiver cortada et nafsho, a sua alma, le ma'ani, por causa de mim, imtsaena, a encontrará. Ela não será perdida. O que é encontrar é não deixar algo se perder. Só está dizendo que a alma não será perdida. Porque foi cortada, porque não se submeteu ao sistema. Verso 25, para a gente finalizar. Já passamos bastante do tempo e eu peço perdão a vocês. Foi uma aula um pouco mais longa. Peço perdão. Eu tenho certeza que você aprendeu bastante nesse dia. Que o Eterno falou ao teu coração. Tenho certeza disso, viu? Não tenho dúvidas. E, pois, Mabetzá, pois que lucro haverá? Betzá é uma palavra nova, já está na própria raiz aí, né? Betzá quer dizer lucro.
ganho, lucro ou ganho, betzá. Que ma betzá, que lucro haverá leish para alguém em si iknelo, se adquirir para ele, por causa dessa palavra aqui que a nossa mãe Havá, Eva, deu ao nome do filho Caim, porque ela disse ikne adquirir para mim um varão. Por isso chamou o seu nome Caim, que vem desse verbo, né? Ikne, comprar, adquirir. O que adianta? Pois que lucro haverá para alguém? Lucro, que ganho haverá para alguém? Qual o lucro que você vai ter? Adquirir etikol haaretz, toda a terra, não tem nada a ver ganhar o mundo, aqui está falando de território, entendeu? Território. A terra de Israel é um espaço delimitado, Eretz. O que adianta adquirir toda a terra, não é? Conquistar toda a terra de Israel, retirar os romanos, olha o termo Mashiach, retirar os romanos, ver et nafsho, e a sua alma, e a sua abad, destruir, destruição, e a sua alma ser destruída. E aí vem outro termo também de destruição, né? Yashiritená, destruir, acabar. Então, duas palavras que são sinônimos, repetidas no hebraico, dá uma totalmente destruída. Alô? ênfase. Sinônimos repetidos, ênfase. O que é que adianta, gente, vocês irem, né, seguirem a onda ditada por este mundo, seguir o assunto propagado nas redes sociais, porque todo mundo está falando, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo está comentando. Seguir ao mestre Yeshua é ir neged, na contramão, do lado oposto de tudo isso, do lado oposto desse sistema. Mas, mestre, por que não citar Mashiach? Essa palavra está na moda. Alô? Vocês sabiam que o Filho do Homem vai ser destruído? Vai ser morto? E ao terceiro dia vai se levantar? É isso que é Mashiach? Mashiach vai ser por acaso morto? Aonde isso? Né? Ó. Aí vai na contramão do que eles estão dizendo. Por favor, para com isso. Vamos para o lado oposto. Nós estamos no lado oposto. Entendeu? Nós estamos no lado oposto. Quem quer, quem deseja me seguir, entendeu? Tem que estar no lado oposto. Se deseja, viu? Se você deseja. Ele vai dizer depois, se você tiver vergonha de mim, se você tiver vergonha de estar do lado oposto, né? Se você tiver vergonha de não estar de mãos dadas, alô, com esse sistema, eu também não vou ter vergonha de você naquele grande dia. Quando eu vier para o reino do mundo vindouro, na glória do Eterno, na glória do Filho de Adão, na glória dos mensageiros celestiais. E eu não vou me envergonhar de vocês. Mas se vocês se envergonharem de mim e quiserem ficar junto desse sistema, vocês fiquem. Mas se vocês não tiverem vergonha de mim e fizerem tudo ao contrário do que esse sistema faz, seguindo-me, nunca vou me envergonhar de vocês. E a alma de vocês será encontrada, não será perdida. Baruch Hashem. Olha, um beijo para vocês. Que o Eterno abençoe todos. Fiz 2 aulas em uma hoje. 1 hora e 50 minutos. São 2 aulas do momento do hebraico.
Mas eu não quis quebrar esse tema. E hoje eu estava, sabe? Hoje eu estava disposto a falar. E eu deixei o Eterno falar também. Que o Eterno te abençoe sempre, viu? Ó, um beijo para todos vocês. Laila Tove, boa noite. Vão dormir que já tá tarde. Shalom, shalom, shalom. That's